tarde a todos. Vou falar longe do microfone, pode deixar. Então, hoje a gente vai mostrar para vocês um macro assim da integração, né, do Siga GPE com o TAF, tá? Nós partimos do princípio que o usuário já efetuou a compatibilização do dicionário e para ele fazer isso, ele tem que usar o compatibilizador 287, né? Esse compatibilizador ele foi disponibilizado a primeira vez, acredito que em 2013, e a gente vem acompanhando os layouts, né? Conforme vão saindo novos layouts, a gente disponibiliza essas alterações nesse compatibilizador. É sempre o mesmo, tá bom? Sempre temos que usar o 287, tá? Então, após o usuário utilizar esse compatibilizador, ele deve inserir os dados do e-social, né, que são obrigatórios para a gente conseguir gerar o XML corretamente, tá bom? Então, hoje a gente vai focar mais na integração com o TAF, tá? Visto que essa parte de saneamento, ela já vem sendo passada há algum tempo. E também, lembrando que para a versão 12, os dados eles já saem no dicionário quando o usuário atualiza o release. Então, agora no release 16, a gente tem novos campos do e-social que já estão disponibilizados, tá bom? Então, aqui eu estou acessando o Siga GPE e eu vou mostrar para vocês como é feita a parte de integração da carga inicial, que seria o primeiro passo das empresas para conversar lá com o sistema do governo. Eu estou acessando aqui o cadastro de verbas, né? Aqui eu tenho somente 10 verbas criadas, que é para facilitar o nosso entendimento. E o cadastro de verba, ele tem uma aba específica para o e-social. Só um minutinho, desculpa. Saiu aqui, só um minuto, desculpem. Vamos retomar da onde eu parei. Alguns outros cadastros, os campos do e-social foram distribuídos com os outros campos já existentes, né? Então, por exemplo, no cadastro de funcionário, a gente pode ou não ter a aba do e-social, tá bom? No cadastro de centro de custo, os dados do e-social, eles estão centralizados na aba tomador. Então, eu entrei aqui no cadastro de verbas, tenho dados no cadastro de cargos também, que vão ser levados para o e-social, cadastro de centro de custo, que vai me alimentar a tabela 1020, e os dados do 2100 são provenientes da tabela de funcionários, da SRA. Agora eu vou entrar na rotininha de carga inicial do e-social. Essa rotininha ainda não está disponível, tá bom? A gente tem a previsão de liberar essa rotina no início de julho. Essa rotina, ela tem hoje 3 funcionalidades, que é a carga inicial em si, a limpeza de dados e a impressão de uma listagem, uma relação de inconsistência. Para que servem essas subrotinas? O relatório de inconsistência, ele vai me mostrar todos os registros que têm dados obrigatórios para o e-social não preenchidos. Isso me impede que eu faça a carga inicial, tá? Então, se eu tiver lá uma verba que não tem natureza de rubrica,
ele não vai ser levado para o TAF, ele vai ser apresentado nesse relatório, tá? A limpeza de dados, enquanto a gente está nesse período de homologação, ele serve para eu excluir mesmo nas tabelas do TAF os dados que eu já transmiti, que eu já integrei, para que eu possa começar de novo. Seguindo aqui, aqui embaixo, onde vocês estão vendo o quadro filiais, essa filial ela foi previamente configurada no sistema do TAF. Depois a gente vai acessar o sistema do TAF e eu vou mostrar aonde faz a configuração da empresa. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Nesse caso aqui, eu estou escolhendo a limpeza de dados. Eu escolhi a limpeza de dados e escolhi a tabela 1010. Selecionei a empresa, né? O que que o sistema vai fazer? Ele vai lá no TAF e vai deletar todos os registros da tabela 1010. Pode ver que ele dá um aviso, né, dizendo que serão excluídos os registros da filial 1 os eventos S1010 que não foram transmitidos ao fisco. Isso significa que somente é possível excluir os registros caso eles não estejam integrados com o RET. O usuário vai confirmar, né, essa operação e os registros vão ser deletados para que eu possa fazer uma nova integração. Vou acessar o programa de novo agora para fazer a integração. Eu poderia selecionar todas as tabelas de uma vez só, né? Mas no caso aqui eu vou selecionar apenas a 1010. Se eu selecionasse também a 2100, que é o cadastramento inicial de vínculo, eu tenho aqui em ações relacionadas os parâmetros do S2100, onde eu consigo fazer um filtro de funcionários, né? Posso selecionar funcionários por centro de custo ou uma faixa de matrícula, por situação de funcionário também. Essa opção ela só vai aparecer se eu tiver selecionado o 2100 e é aquela telinha de parâmetro normal que a gente tem. Que eu vou selecionar a tabela de rúbricas, a empresa e vou pedir para fazer a integração com o TAF. Ao final dessa rotina, eu posso ou não consultar o meu relatório de logs. Os registros que tiverem algum campo obrigatório, eles não serão integrados e vão aparecer no relatório de log. Vai ser impresso o código da verba e o campo que está em branco também. Que como a gente tem um tempo bem restrito, esse relatório eu não vou mostrar agora, tá? A gente, como eu falei, vamos focar lá na tela do TAF, no funcionamento do TAF. Eu acabei de integrar os meus registros e agora eu vou entrar no TAF. Aqui no TAF, eu vou em atualizações, eventos do e-social, mas antes eu vou mostrar para vocês a configuração da empresa, como eu falei, que é bem importante para vocês entenderem como que aquela empresa apareceu lá no meu Siga GPE. No menu Empresa Complemento Cadastral, eu vou vincular as filiais a uma determinada empresa. O e-social, ele exige que todas as empresas que têm a mesma raiz de CNPJ façam uma entrega centralizada. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a minha filial do TAF é 01, o código da filial é a 01 e ela é a minha matriz, tá? Em outra tela,
eu vou vincular todas as minhas filiais nesta empresa. Então, aqui eu tenho, ela se repete nessa primeira linha, 0101, e depois eu tenho a filial 2, 6, 2, 5, 6, 7, 8. Então, eu estou dizendo o que para o TAF? Que os dados de todas essas minhas filiais têm que ser entregues de forma centralizada, todas no mesmo registro, no mesmo arquivo da 01. É importante dizer que essas filiais, né, essas empresas têm a raiz do CNPJ igual, tá bom? Quando eu faço essa configuração aqui no TAF, esse registro me aparece lá na carga inicial do Siga GPE. Então, o primeiro passo, antes de fazer a carga inicial, é fazer essa configuração. Depois, vindo aqui para atualizações e eventos do E-Social, eu tenho as tabelas de rúbrica, lotação, cargo, função, horários e turnos, estabelecimentos. São essas tabelas que o Siga GPE vai integrar com o TAF, tá? Então, assim, a tabela de rúbricas é a nossa tabela de verbas. A tabela de lotação é a nossa tabela de centro de custo. A tabela de estabelecimento são as filiais da empresa que eu também configurei naquela telinha que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E estabelecimento deve se considerar também as obras que estão na tabela do CTT. Como que o sistema vai identificar? Lá no CTT, a gente tem um código que chama tipo de lotação. O tipo de lotação que estiver como obra, ele vem para a tabela de estabelecimentos aqui do TAF. Ele não entra na tabela de lotação. Continuando aqui, também então, nós temos os periódicos, os não periódicos, que a gente considera afastamentos, que são os nossos afastamentos mesmo lá do Siga GPE. A gente tem um desligamento, que ele é originado pela rotina de rescisão de contrato. Temos a reintegração. E a parte de trabalhador, como é a parte vital do sistema, ele ficou separado, ficou na aba de trabalhador. Aqui a gente pode ter um trabalhador que veio pelo cadastro inicial, ou seja, quando a empresa começou a utilizar o e-social, esse funcionário já estava na base de dados, então ele vai entrar para o TAF a partir do 2100, a partir daquela rotininha de carga inicial. E nós temos também o cadastro do trabalhador, que centraliza todas as informações do trabalhador. Nós temos aí o trabalhador sem vínculo, que são os autônomos, os estagiários, os diretores. E temos dados da admissão preliminar. A admissão preliminar, ela é gerada a partir do cadastro de funcionários. Quando eu faço um cadastro não completo do funcionário, o sistema vai perguntar, olha, será gerado um registro 2190, que é uma admissão preliminar. Você confirma? Depois o usuário ele pode complementar esses dados, e aí será gerado o evento 2200 de admissão. Aqui eu vou entrar na admissão preliminar, é um evento bem simples, né? Ele tem pouquíssimos dados, tem o CPF, a data de nascimento e a data de admissão. Bom, feito isso, feita a integração, nós vamos poder ter uma visão geral dos dados integrados com o TAF através do monitor do e-social. Por esse monitor, eu consigo ver o que está integrado, o que já foi transmitido, se a gente tem algum evento com erro, né, inconsistente. Veja aqui, eu acabei de fazer a integração da tabela de rúbricas. Então, eu tenho aqui 10 eventos, 10 eventos como não processados, tá? Essa é a tela inicial do monitor. Eu posso fazer uns filtros aqui, né?
selecionar tabelas, selecionar a situação, o status do evento, e depois eu venho no aplicar filtro. O sistema vai me apresentar uma tela mais detalhada, como vocês podem observar, só um minutinho. Como na tela inicial eu tinha solicitado eventos de tabelas, então ele vai me trazer do evento 1000 ao 1080, né? O 1000 a gente não faz a integração, ele é proveniente da onde? Daquele complemento de empresa que eu cadastro no próprio TAF. Nessa tela, eu posso visualizar aqui os 10 eventos que eu fiz a integração lá pelo Siga GPE como não processado. Ou seja, ele acabou de entrar na base do TAF, ele não foi ainda validado, então ele vai ficar nessa coluna de não processado. Se ele já tivesse passado por uma validação e estivesse ok, ele entraria aqui na coluna de válidos. Se ele tiver alguma inconsistência, na coluna de inválido. Uma vez que eu tentei fazer a transmissão, ele vai ficar como sem retorno, até o governo me mandar a resposta. Se estiver ok, ele vem na tela de consistente e se ele tiver algum problema, ele vem na tela de inconsistente. Nessa tela também eu posso forçar o envio, né? Imagine que o usuário ele quer mandar naquele momento esses 10 eventos não processados. Então eu vim aqui em transmitir ao governo. Ele vai abrir essa tela para eu selecionar o status, né, dos registros. E esse usuário ele está pedindo para transmitir todos, né? Inclusive os inválidos e os inconsistentes. Vai gerar o XML, me dá uma mensagem aqui dos XMLs, né, enviados com sucesso. O enviado com sucesso não quer dizer que o evento está válido, que está consistente. Ele fez o trabalho de enviar o evento ao governo com sucesso, só isso. Quando eu voltar para essa tela, veja que esses 10 registros já vieram para a coluna de sem retorno. Eu enviei e eu vou ficar aguardando o retorno. Conforme esses retornos vão chegando, ele vem para uma coluna ou outra. Eu acho que a parte de integração, uma macro da integração, é isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Agora, eu queria mostrar para vocês o registro por dentro do TAF, tá? Aqui, ainda no ambiente do TAF, eu vou entrar em tabelas e vou acessar a tabela de rúbricas. Foram esses eventos, né, que eu integrei. Então, vamos visualizar dentro do TAF como ele fica. No monitor, a gente tem uma visão geral. Aqui eu estou olhando evento por evento. Então, aqui eu estou mostrando que eu importei a minha verba 102, a descrição dela é salário horista, a natureza é o evento, a natureza 1000, né, daquela tabela oficial do E-Social. E aqui eu tenho a incidência na Previdência Social, incidência de R, incidência de FGTS, né? Então, todos os dados pertinentes ao E-Social vão estar nessas telas do TAF.
O usuário pode alterar aqui? Ele pode, ele tem a opção de alterar. Eu estou na opção visualizar, mas hoje ele poderia alterar aqui. Porém, a gente não recomenda, porque a gente recomenda que seja corrigido, se tiver algum problema com o evento, que seja corrigido na origem. Você vai mandar o evento a partir do TAF, mas se você corrigir só aqui, o seu evento lá na SRV vai continuar errado. E se um dia você precisar mandar esse evento de novo, o erro que estava lá vai sobrepor a correção que você fez aqui. Então, a gente sempre orienta o usuário a corrigir o problema na origem, tá bom? Aqui, a gente tem algumas opções aqui fora em ações relacionadas, que é gerar o XML, né, gerar o XML no formato do e-social. Você pode validar registro por registro, embora isso seja feito automaticamente, né, pelo TAF, mas se você quiser forçar naquele momento validar somente aquele registro, é possível você fazer isso por aqui. Você pode exibir o histórico de alteração. Então, se essa verba sofreu uma alteração no decorrer do tempo, você vai ter o cadastro original e todas as alterações que ela teve. É possível também gerar o XML em lote. Então, eu quero gerar o XML de todos esses registros aqui. É possível também fazer isso. Essas opções, elas estão disponíveis em todos os eventos do e-social, tá? Aqui eu vou mostrar também os cargos, né, que eu fiz a integração. Então, eu trouxe aí o código CBO, trouxe a descrição do cargo, tenho também todas aquelas opções de gerar em lote. Aqui é importante, acho que é legal mostrar para vocês, cada filial que está no meu Sigamate e que eu configurei no TAF, eu fiz o relacionamento da filial com a empresa 01, vai gerar um registro desse aqui de estabelecimento, tá bom? Se eu tivesse alguma obra, ela estaria aqui também. Essa minha empresa, ela não é uma construtora, não tem obras, então todas as filiais vieram com tipo de inscrição CNPJ. Pode observar que a raiz de todos os registros é igual. A gente tem as opções todas também, né? Dos eventos. Tabela de turnos, de horários e turnos, ela é composta pelo turno do funcionário, a regra, a sequência e o dia. Então, é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? O código do registro de turno é composto por essas informações que estão lá no SRA, tá? Isso foi feito para a gente não ser obrigado a criar mais um campo na SRA, sendo que todas as informações a gente já tem nesse controle. Todas as informações solicitadas pelo e-social já temos os nossos controles, que é o horário de entrada, o horário de saída, a duração da jornada, o tipo de horário, se ele é flexível, se não é. Então, seria desnecessário criar uma nova tabela. A gente, então, fez uma montagem dos dados que a gente já tem hoje. Então, eu acho que isso deu para a gente ter um entendimento bem macro, né, da rotina aqui do E-Social, de como será feita a integração, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha se vocês têm alguma dúvida para a gente tentar esclarecer aí para vocês. A gente está dando uma olhada nas perguntinhas aqui de vocês.
Nós não vamos conseguir responder todas, são muitas perguntas. O que a gente não conseguir responder, a gente vai disponibilizar para vocês no Hot Site, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. A folha do Proteus só poderá ser encerrada depois de integrada no TAF ou enviada no e-social ou não será feita a validação. A rotina de folha, que é o 1200 e o 1210, a gente vai deixar opcional para o usuário. Ele pode emitir, né, gerar o 1200 e 1210 a partir da SRD ou a partir da SRC. É só importante frisar o seguinte: uma vez que você enviou a folha de pagamento lá para o TAF, o 1.200, e se você entrou no cálculo do DCTF Web, você já não pode mudar a sua folha, né? Então, nós vamos deixar disponível até para o usuário integrar e fazer a validação, mas uma vez enviado ao governo, é recomendável fazer através da SRD, que já vai estar fechada direitinho. Na versão 12, estamos com muitos problemas referente ao TAF, com vários chamados em aberto. Gostaria de saber se essa instabilidade vai permanecer. Denilson. Denilson, a gente está fazendo um trabalho de validação bem forte, né? Inclusive com as outras marcas. A nossa pretensão, né, é não tentar não liberar com erros, entendeu? A nossa validação está sendo bem forte nesse sentido. Para validar os envios, teremos um ambiente de homologação para transmitir? Newton Dias. O governo está prometendo para a gente esse ambiente de homologação a partir de julho. Nós fazemos parte de um grupo de empresas piloto e um grupo de homologação também. Estamos indo no SERPRO de 15 em 15 dias, né, para fazer esses testes neste ambiente de homologação. Então, a ideia deles é liberar esse ambiente para todo mundo em julho. Se eles liberarem para todo mundo, nós também, consequentemente, vamos liberar também a transmissão. Pode não ser num primeiro momento, até porque o próprio ambiente de homologação deles não vai estar estável. Mas isso será liberado em tempo hábil para o nosso cliente fazer o teste já com o ambiente de homologação. Pessoal, estão me ouvindo? Temos assim muitas perguntas também relacionadas ao TAF. A gente vai tentar responder todas, mas vou focar mais no Siga GPE, tá? A liberação, vamos ver aqui. Como será esse retorno do governo no TAF? Via recibo, primeiro é enviado um protocolo, né, de recebimento e depois um recibo dizendo que esse evento está ok ou não. O TAF está preparado para receber esses retornos e disponibilizar no monitor os dados do retorno. A liberação do TAF para a versão P12 será quando? Nós vamos liberar o TAF na 12.1.17. Na ponto 16 já foram liberados algumas coisas do e-social. Esse compatibilizador da 11.8 contempla os outros compatibilizadores referente ao e-social, ou tem que rodar os compatibilizadores antigos também. Do Luciano. Não, Luciano, você executando 287, você não precisa executar os compatibilizadores antigos, mesmo porque eles até saíram lá da lista de opções, tá bom?
Já temos um banco de dados no Proteus. Teremos que cadastrar novamente ou a TOTS fará uma conversão desses dados para enviar para o e-social? Edna, Edna, os dados que nós vamos enviar para o e-social, eles estão no Siga GPE, né? A gente criou vários campos lá que são solicitados para o social, então você não vai ter que cadastrar uma nova base de dados. Você vai entrar nos cadastros, né? No cadastro de funcionário, no cadastro de verbas, no cadastro de centro de custo, e você vai complementar os dados, tá? Então, por exemplo, o nome do funcionário você já tinha cadastrado. Ele é solicitado pelo e-social? Sim, mas você já tinha esses dados lá. Tudo que a gente pôde aproveitar, a gente conseguiu aproveitar de dados que já estavam lá, a gente aproveitou. A gente criou realmente o que não tinha nos nossos cadastros, né? Como, por exemplo, dados estrangeiro. Nós não tínhamos a informação se o estrangeiro era casado com uma brasileira, se tinha filhos brasileiros. Isso foi criado em decorrência do e-social, mas a maioria, a massa de dados maior, a gente já tinha na nossa base, tá bom? Espero ter esclarecido isso. Na versão 11.8, já existe essas rotinas liberadas? A Ana está perguntando. Ana, o compatibilizador já está liberado. As rotinas já estão adaptadas para os campos novos, para você conseguir fazer um saneamento da sua base, inserir os dados do e-social nos cadastros principais, que é de funcionário, de verba, de centro de custo, tá bom? Mas a carga inicial ainda não está liberada. Nossa previsão é julho. Na sequência, a gente tem quando sai a 12.1.17 do Rafael. Previsão é julho também. Você tem como disponibilizar essa gravação? Ah, já está respondida. Eu acho que é isso, gente. A gente tem algumas outras perguntas do TAF, mais referentes ao TAF. A gente vai responder no hot site, tá? Então, acredito que é só isso. Muito obrigada a todos. Espero ter ajudado aí vocês.